Olá, turma, tudo bem? Tudo bem, nono ano? Então, espero que estejam todos bem nessa quarentena, né? Vamos fazer uma pequena revisão das matérias anteriores até para eu chegar na que eu quero falar lá na frente. Lembra que falamos sobre fatores na variação linguística, né? No caso, variação linguística? Quais são esses fatores? A origem geográfica, status socioeconômicos, grau de escolarização, idade, sexo masculino ou feminino, mercado de trabalho e redes sociais. Eu vou comentar alguns deles, para relembrarmos, né? Então vamos lá. Origem geográfica. Lembra que eu falei que em determinados locais existem falares diferentes, sotaques diferentes, palavras diferentes com o mesmo significado? Então, esse é um caso, de variedade geográfica. Por exemplo, no Nordeste se fala muriçoca, no Rio de Janeiro se fala pernilongo, mosquito. Então são palavras diferentes, mas típicas de cada região, dos falares de cada região. Ok? Grau de escolarização. Algumas pessoas tiveram mais acesso, à educação formal, e outras pouco acesso. Isso vai ter uma consequência. Uns vão conseguir ter melhor domínio da norma culta, para se expressarem, para escrever, e outros não. É normal, por causa do baixo grau de escolarização. Mas, em relação à linguagem, estou falando aqui da variedade de escolarização, mas em relação à linguagem, por exemplo, se alguém fala, melhor você ir embora, e se outra pessoa fala melhor, porque é lá do interior, lá da roça, não teve um grau de escolarização adequado, então até na maneira de pronunciar a palavra, ela vai falar melhor vocês irem embora. O que acontece? Houve uma transgressão da norma culta na maneira de pronunciar a palavra, mas a mensagem chegou, deu para entender da mesma forma a primeira e a segunda mensagem. Isso nós vamos chamar de variedade linguística, no caso do grau de escolarização, ok? Em relação à idade, criança não fala igual ao adulto, adulto não fala igual ao adolescente, Então cada faixa etária vai ter sua linguagem própria, Não é à toa que um adulto, para conversar com a criança, ele tem que utilizar palavras mais simples, tem que ter uma linguagem mais infantil para que possa ocorrer a comunicação, Assim como também os jovens, tem como características falar bastante gírias, diferentes das pessoas de mais idade, ok? Em relação a sexo masculino e feminino, vou citar pai e mãe, Então, sexo masculino, pai e mãe, vamos colocar esse exemplo, Maneiras diferentes de conversar com os filhos, maneira diferente, dependendo da motivação, dependendo do propósito comunicativo, Uns vão abordar de uma maneira, outros de outra, uns vão falar de maneira mais rígida, outros vão falar de maneira mais delicada. Uns vão utilizar algumas palavras, outros vão utilizar de outras palavras. Isso é próprio, do sexo masculino e feminino. Isso também cabe como variação linguística. Então, esses são os fatores de variação linguística. Vamos um pouquinho mais à frente, eu quis citar alguns para nós relembrarmos. Agora nós vamos ver mais à frente um outro assunto que vemos, que é a questão do estrangeirismo, Lembra que falamos sobre o estrangeirismo? O que é o estrangeirismo? É o nome dado ao processo de introdução de palavras estrangeiras em nossa língua. Mas como acontece isso? Ele pode acontecer com aportuguesamento, ou seja, há uma adaptação à pronúncia da língua portuguesa, fica uma mistura, Por exemplo, do latim, curriculum, passou a ser falado como currículo, Assim também a palavra abajur, que a pronúncia é diferente no francês, E a palavra basquete, que a pronúncia é diferente no inglês, Então, e também tem o estrangeirismo sem aportuguesamento, que as palavras foram incorporando na língua portuguesa, sem alteração, de fonema, de maneira de pronúncia, mas só que elas se adaptaram facilmente e as palavras são produzidas realmente da maneira
como são produzidas na sua língua de origem, por exemplo, a palavra mouse, link, top model, shopping, né? São palavras sem aportuguesamento, ou seja, o estrangeirismo ele pode acontecer de duas formas na língua portuguesa, né? Com alteração, né? Havendo a modificação, aproximando da pronúncia da língua portuguesa, e sem o aportuguesamento, né? Que é a pronúncia igual da sua língua de origem. Agora vamos avançar para o que eu quero na página 68. Vamos à página 68. Então, a página 68, vamos ver um texto falando sobre ansiedade e ativismo na internet, né? Mas antes de falar sobre esse texto, né, vamos relembrar, vimos a questão das variedades linguísticas, né? Palavras típicas de cada região, de acordo com cada motivação de variação, né? E vimos o neologismo, que também está presente nos textos, na língua portuguesa, com aportuguesamento ou sem, né? E agora eu quero falar um pouquinho da matéria, né, que vai envolver também esse texto. Eu quero falar da adequação de linguagem. O que é adequação de linguagem? A adequação de linguagem implica empregar o registro formal ou informal, de acordo com alguns fatores, né? Tipo, o suporte de veiculação do texto, o interlocutor pretendido, ou seja, para quem que eu vou escrever esse texto, né? Qual veículo, né, que vai viabilizar a leitura desse texto, a chegada ao meu interlocutor, de que maneira, né? A intencionalidade do texto também, qual a intenção que o autor tem, né, ao escrever esse texto. Então são alguns fatores que envolvem a adequação de linguagem. Nós precisamos adequar, né, formar nosso texto pensando em cada parte dessa que foi citada em relação à adequação da linguagem. E qual é o objetivo do professor em relação a esse texto, né? Eu quero que você observe, né, qual é a razão da publicação desse texto, né? Aí você vai observar no texto qual é a razão, né? Qual a intenção do autor em escrever esse texto? Qual é a intenção dele, né? Então, qual é a razão, qual é a intenção, que tipo de linguagem, né, ele está utilizando nesse texto? A linguagem formal, a linguagem informal, né? Então, fora isso, né, a questão da interpretação das questões relativas a esse texto. Então é isso, né? Eu quero que vocês tenham para fazer como dever de casa, né, as páginas 68, 69, 70 e 71 em relação a esse texto. Ou seja, observe, leiam, tentem lembrar agora do que eu falei em relação à adequação de linguagem, reconheça no texto e interprete as demais questões relativas ao texto. Ok? Um grande abraço.